Olá, galera. Professor Luan Martins na área e estamos aqui para corrigir mais uma semana das atividades do PET 2021. Esse é o canal Determina. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Sem mais delongas, vamos começar a correção. Galera, vamos começar aqui então a correção das atividades da semana 4. Número 1. A professora Andressa dividiu a turma em grupos para a realização de um trabalho e um dos grupos era formado pelos alunos Ana Maria, Bernardo, Clayton, Maria Clara. Considerando este grupo de estudos, responda as questões a seguir. Vamos começar aqui pela letra A. Qual é o espaço amostral deste grupo? Considerando esse grupo, pessoal, a resposta aqui é o seguinte. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, considerando esse grupo, o espaço amostral é Ana Maria, Bernardo, Clayton e Maria Clara. Aí pergunta o seguinte, quantos são? Nós podemos colocar aqui que são 4 elementos. Letra B. Qual é o espaço amostral dos meninos e das meninas? Então aqui a gente vai ter que fazer dois conjuntos de espaços amostrais para os meninos e para as meninas. Observem comigo. Para os meninos, nós temos dois elementos, que são quem? Bernardo e Clayton. Para as meninas, nós temos aqui que o espaço amostral também são dois elementos. Nesse caso aqui, Ana Maria e Maria Clara fazem parte do espaço amostral das meninas. Está aqui a resposta da letra B. Letra C. Como a professora pediu para que cada grupo tivesse um líder, qual é a chance deste líder ser um menino e de ser uma menina? Como chamamos este tipo de evento? Vamos começar aqui, galera, rapidamente, pela chance de um líder ser um menino. Nós sabemos aqui que o número de elementos do espaço amostral S são 4 meninos. Esse número de elementos aqui é o grupo da sala formado. E o número de elementos do evento, esse evento aqui, eu vou considerar os garotos, evento G, pelo cálculo da letra B, são 2 meninos. Então, a probabilidade desse evento, ou seja, a chance desse evento G ocorrer, que é o quê? Que é do líder ser um dos meninos, é o seguinte, é o número de elementos de casos favoráveis, que são 2 meninos, dividido pelo número de elementos dos casos possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral. Fazendo aqui a simplificação, nós temos divide por 2 em cima, divide por 2 na parte de baixo. Isso aqui será igual a meio. Quando a gente divide aqui essa fração, passa essa fração para decimal, 1 dividido por 2 nos dá 0,5. Ah, mas qual que é a chance em porcentagem, professor? Como é que eu passo isso aqui para porcentagem? Prestem atenção comigo fazendo favor. Passar 0,5 para porcentagem, muita gente fica assim, é difícil, professor, é difícil. Eu vou explicar uma manha para vocês diretona. Que manha é essa que é diretona? Primeira coisa, depois da vírgula aqui, a gente tem que ter 2 dígitos depois da vírgula. E aqui tem apenas 1. Então, a gente completa com 0 aqui, ó. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Quando o número começar com 0, a porcentagem é o número depois da vírgula, com 2 dígitos, inteiramente. Então, meio é a mesma coisa que 50% de chance de um dos meninos ser o quê? De um dos meninos ser o líder. Professor, não entendi muito bem esse negócio de porcentagem aqui não. E se tivesse assim 0,75? Significa, professor, que quando começa com 0
e nós temos 2 dígitos depois da vírgula, esse número aqui já é a porcentagem? Sim, 75%. Esse decimal representa 75%. Aprendem essa manha que é sucesso. Depois, com o tempo, eu ensino outra para vocês. Agora, galera, a gente vai calcular a porcentagem também das meninas, de uma das meninas ser a líder. Prestem atenção. Observem que, da mesma forma dos meninos, o número de elementos desse espaço amostral S continua sendo 4, porque é o grupo, tá bom? O espaço amostral desse evento é o mesmo do de cima. O grupo são 4 alunos, então 4 casos possíveis. O número de elementos para esse evento, que eu vou chamar EM de meninas, é 2, porque nós temos 2 meninas. E da mesma forma, a probabilidade, ou seja, a chance de uma menina ser escolhida é o seguinte: é o número de elementos do evento, é o número de elementos dos casos favoráveis dividido pelo número de elementos dos casos possíveis. Por isso é 2 dividido por 4. E nós temos aqui a mesma coisa que eu fiz em cima, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Nós temos meio. Esse meio a gente transforma em 0,5, que é a mesma coisa que 0,50. Por que isso, professor? Porque a gente vai transformar isso aqui em porcentagem. 0,50 é a mesma coisa que 50%. Então, professor, a chance de ser um menino ou uma menina são iguais. As chances são iguais. São sim, galera. São sim. Como chamamos esse tipo de evento, então? Conclusão: quando as chances são as mesmas para os eventos de um espaço amostral, nós temos aqui um evento equiprovável. Nós temos aqui eventos equiprováveis. Questão número 2. Alexandro ganhou 2 barras de chocolate e irá sortear uma dentre seus 10 amigos. Para isso, distribuiu os números entre eles e colocou em uma sacolinha os 10 números. E fez uma reunião virtual para fazer este sorteio. Agora responda. Letra A. Qual é o espaço amostral do sorteio? Quantas são as possibilidades? Galera, o espaço amostral, como eu já falei para vocês, é o conjunto de todos os possíveis resultados. Nós temos aqui 10 amigos de Alexandre, então o espaço amostral é 10. Nós temos aqui 10 possibilidades. Se você quiser colocar NS, número de elementos do espaço amostral, é igual a 10, que nem eu mostro para vocês aí na animação. Lembrando, isso aqui é o número de casos possíveis. Letra B. Qual é a probabilidade de um número sorteado ser um número primo? Então, galera, preste atenção. Aqui, para a letra B, nós temos que o número de casos possíveis do espaço amostral é 10. Nós precisamos saber o número de elementos do evento. Esse evento aqui que eu vou chamar EP, de números primos. Observem comigo, já que ele colocou os números em uma sacolinha de 1 a 10, considerando aqui que ele enumerou os seus amigos de 1 a 10, os números primos são o número 2, o número 3, o número 5 e o número 7. Logo, o número de elementos do evento é 4. Então, a probabilidade de um número primo desse evento ocorrer é o quê? É pegar 4, que é o número de elementos dos casos favoráveis, e dividir pelo número de elementos dos casos possíveis. Simplifica, divide aqui em cima por 2, divide aqui embaixo também por 2, que é uma fração equivalente, galera.
4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Se vocês quiserem deixar em porcentagem, dividindo 2 por 5 aqui, nós temos aqui, pessoal, que isso aqui é 0,4. Como eu ensinei para vocês, para ter porcentagem, quando o número decimal começa com 0, coloca aqui 2 dígitos depois da vírgula e 0,40 significa o quê? 40% de chance de termos um número primo sorteado. Para calcularmos a letra C, nós pretendemos calcular a probabilidade de um número ser sorteado ser um múltiplo de 5. Vamos lembrar aqui comigo, letra C. Nesse caso, continuamos com o espaço amostral sendo igual a 10. Nós sabemos que nesse caso agora, nosso evento é qual é a probabilidade, né, do número ser sorteado ser um múltiplo de 5. Eu vou colocar aqui é 5. Professor, quantos são os múltiplos de 5 de 1 a 10? Galera, os múltiplos de 5 de 1 a 10 são o número 5 e o número 10. Para esse caso aqui, o número de elementos favoráveis do evento é igual a 2. Logo, a probabilidade de termos um múltiplo de 5 sorteado é 2, que é o número de elementos de casos favoráveis, dividido por quanto? Por 10. Vamos simplificar. Lembrem-se, 10 aqui é o número de casos possíveis, é o número de elementos do espaço amostral. Divide por 2 em cima e divide por 2 aqui, porque a gente vai fazer uma fração equivalente, né, galera? Essa fração aqui é redutível. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. Professor, e em chances? E em porcentagem? Divide aqui 1 por 5. Vocês vão ver que vai dar 0,2 ou 0,20 pela manha que eu expliquei para vocês. Olha só, começa com 0 e tem 2 dígitos depois da vírgula. Logo, nós temos aqui quanto? Eu escutei aí 20% de chance. Agora a gente vai resolver a letra D. Qual é a probabilidade de um número sorteado ser maior que 2? Galerinha, vou fazer aqui no cantinho. Deixa eu só separar aqui para nós. Vamos fazer aqui no cantinho, então, a letra D. Nesse cantinho aqui, separadinho aqui. Vou colocar aqui para nós, letra D. A mesma coisa. O número de elementos do espaço amostral dos casos possíveis são 10 números. Professor, qual é o número de elementos do evento? Qual é o evento, galera? O número sorteado ser maior do que 2. Vou colocar aqui E2, para exemplificar que é maior que E2, tá bom? Observem comigo. Os números de 1 a 10 maiores do que 2 são 8. Quem são esses 8 números maiores do que 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Logo, a probabilidade de ocorrer o evento, que são os números maiores do que 2 serem sorteados, é 8 divide por 10. Número de elementos de casos favoráveis dividido pelo número de elementos de casos possíveis. Simplifica, pessoal. Divide por 2 aqui em cima e divide por 2 aqui embaixo também. Nós temos a seguinte fração. 8 divide por 2 é 4. 10 divide por 2 é 5. 4/5 é a probabilidade de ocorrer um número maior que 2 ser sorteado. Em termos de percentual, nós temos aqui 4 divide por 5, isso dá 0,8 ou 0,80. É a mesma coisa. Por que eu coloco 0,80? Começou com 0 e depois da vírgula 2 dígitos? Ah, professor, então 80% de chance de um número maior do que 2 ser sorteado. Vamos lá, né, pessoal? Corrigir aqui a questão número 3.
O gráfico abaixo é um gráfico de linhas que mostra a variação de temperatura em graus Celsius na cidade de Belo Horizonte, no dia 16 de janeiro de 2021. Neste gráfico, podemos observar a variação de temperatura de acordo com o horário e também as condições climáticas para aquele horário, como por exemplo, chuva, sol, tempo nublado, entre outros. Agora, analise este gráfico e responda o que se pede. Letra A. Qual foi a maior temperatura neste dia? Observe aqui o gráfico, galera. Durante o dia aqui, ele marcou várias temperaturas aqui em determinados horários. E a maior temperatura está aqui, ó, de 30 graus. Vamos colocar aqui 30 graus Celsius. Em qual horário ela ocorreu? Descendo aqui a coluna, essa temperatura ocorreu ao meio-dia, às 12 horas. Letra B. Qual foi a menor temperatura nesse dia? Observe aqui que de todas as temperaturas, a temperatura de 18 graus ela foi a menor e ocorreu duas vezes, às 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã. Então, a menor temperatura foi 18 graus Celsius e essa temperatura ocorreu nos horários. Vamos colocar aqui. Quais foram os horários que ela ocorreu? Ela ocorreu às 4 da manhã e às 6 horas da manhã. Letra C. Qual temperatura mais se repetiu durante este dia? Observem que a temperatura que mais se repetiu está aqui com as setinhas azuis que eu estou mostrando para vocês. É a temperatura de 28 graus Celsius. Foram 3 vezes. Então, galera, a temperatura de 28 graus Celsius ocorreu 3 vezes durante o dia. Está aqui a resposta da questão número 3. Questão número 4. Em uma pesquisa realizada com uma turma do 6º ano, foi perguntado aos estudantes o que eles mais gostavam de fazer no dia a dia. E o gráfico abaixo mostra os resultados da pesquisa. Analise estas informações e responda. Vamos considerar que cada um dos alunos tiveram uma única chance de escolher sua preferência. Nesse caso, vamos para a letra A. Considerando que todos os alunos vieram neste dia, quantos alunos esta turma tem? Observem aqui que os alunos que gostam de animes são 7, os alunos que gostam de jogar videogame são 10, que gostam de assistir filmes, observe aqui no gráfico aqui, de colunas, são 5, e escolheram outras preferências, são 8. Observem comigo, ó, 8. Agora a gente soma isso aqui tudo. Será 7 mais 10 mais 5 mais 8. Somando aqui, 7 mais 10 é 17, mais 5 é 22, mais 8 são 30 alunos. Letra B. Qual é a atividade preferida dos alunos? A atividade preferida é jogar videogame. Vamos colocar aqui. Jogar games. Quantos alunos têm essa preferência? São 10 alunos. Letra C. Vamos lá. É correto afirmar que a metade dos alunos ou gostam de jogar games ou ver filmes? Galera, nós sabemos que 10 alunos gostam de jogar games, mas 5 alunos gostam de ver filmes. Então, no total, nós temos aqui 15 alunos que gostam de quê? Ou jogar games ou ver filmes. Nesse caso, sabemos que o total de alunos da turma é quanto? Total são 30 alunos. É correto afirmar que a metade
ou gosta de games ou gosta de filmes? Sim. A metade é 30 dividido por 2. E isso é igual a quanto? A 15. Então, a gente pode considerar que sim, é correto afirmar. A letra D aqui, pessoal, nem tem mais espaço para resolver, mas a sorte é que ela é uma questão pessoal. Agora, diga em qual grupo você se encontra. A letra D é pessoal, ou você gosta de ver animes, ou você gosta de jogar games, ou que é jogar videogame, ou você gosta de ver filmes, ou você gosta de fazer outra coisa. Ver TV, estudar. Eu, por exemplo, prefiro estudar. Brincadeiras à parte, eu encerro aqui a correção da semana 4, tá bom, galera? E a minha preferência seria jogar games, mas como eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, que é a minha obrigação. Bons estudos a todos e até a próxima!